Prezados alunos, prazer revê-los aí, nosso Direito Constitucional 1. Essa semana damos seguimento aí à nossa videoaula, né, ainda gravado, e nos parece aí que um bom tempo. Então vamos dar continuidade nos nossos remédios constitucionais, né, lembrando que na aula passada a gente falou sobre habeas corpus. Hoje a gente vai avançar sobre o mandado de segurança, né, um remédio constitucional aí largamente utilizado para os advogados que atuam no setor público, né? Então advogados aí que lidam, né, que mexem com questões envolvendo aí o Estado, são situações aí diversas que cabe o mandado de segurança, né? Então o mandado de segurança é uma ação aí muito difundida, muito presente aí no dia a dia. Inclusive, né, a gente vai traçar aí todo o panorama dele. Ao final, a gente vai falar, eu vou mostrar um modelo de um mandado de segurança, e é um modelo meu, né, um mandado de segurança que eu fiz aí há algum tempo. Então, vou aproveitar e enviar aí também no portal do aluno para vocês terem uma ideia de como é uma peça real. Além disso, né, o nosso PowerPoint, o famoso PowerPoint, está aí disponível no portal do aluno para vocês acompanharem aí no que for necessário. Um detalhe importante, lancei todas as faltas no portal do aluno, né, então fiquem atentos àqueles que não estão enviando questões semanais, inclusive hoje terá outra. Eu lancei já as faltas, lembrando que cada questão semanal não enviada corresponde a 3 faltas, é um dia de aula não realizado, então são 3 faltas. E um outro detalhe importante, né, vocês devem ter recebido aí algum comunicado, um WhatsApp, que no final do mês vai ter uma semana de avaliações. A nossa avaliação é aquela análise daquele acórdão, né, que vocês já receberam, que a gente já passou aí, já faz 2 semanas, cujo prazo final de entrega é dia 30 de abril. Né? Então fiquem atentos aí a essa análise daqueles acórdãos lá, naquela metodologia que a gente viu na última semana. Né? Então 30 de abril, ou seja, já a semana que vem, quinta-feira, né, vence esse prazo. Então fiquem atentos aí, não deixem para a última hora e não façam de qualquer jeito. Né? Esse trabalho ele tem o condão aí de substituir uma prova, então o critério avaliativo ele vai ser bem rigoroso, né? Não vai ser qualquer coisinha de qualquer jeito que vai receber nota máxima aí não, né? Então fiquem atentos. Mas, enfim, né? Acredito em vocês, vocês já são aí conhecidos meus, é uma turma séria, então espero aí não ter nenhuma surpresa negativa. Vamos dar sequência então à nossa videoaula, aos nossos slides, e ao longo aí da aula a gente lança aquela pergunta semanal também, valendo presença e valendo uma fração de nota, como vocês já estão habituados. Mandado de segurança. Né? O mandado de segurança tem previsão constitucional, a gente já vê no próximo slide, por isso ele é uma garantia fundamental aí do indivíduo, por isso ele é o remédio constitucional, mas o mandado de segurança ele tem uma lei específica. A Lei 12.016 de 2009 é a lei que dá aí os detalhes de como deve ser realizado esse mandado de segurança, né? O trâmite, quais são aí as etapas desse mandado de segurança que de uma certa forma a gente vai ver aí por hoje. Bom, a previsão constitucional, né? Vejam que o mandado de segurança tem 2 vezes previsões aí no artigo 5º. Primeiro, né, no inciso aí 59, vem trazer e conceder-se-á mandado de segurança para proteger 69, aliás, né, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vejam, esse artigo 5º ele traz a delimitação do que é o mandado de segurança. Então, a gente vai explicar com mais vagar para frente, mas a primeira constatação é que mandado de segurança não serve para situações em que cabe o habeas corpus ou o habeas data. Ou seja, habeas corpus, aquilo que a gente viu semana passada, é a liberdade de locomoção. Então, toda vez que houver um agente público ameaçando a liberdade de locomoção, é o habeas corpus que deve ser impetrado e não o mandado de segurança.
Mesma coisa com relação ao habeas data, que é acesso aí aos dados, né, aos bancos de dados públicos, mesma lógica, então não cabe mandado de segurança quando, né, existe ação específica do habeas data e do habeas corpus. Fora isso, toda vez que achar aí um ato ilegal de um agente público, cabe esse mandado de segurança. Uma outra previsão interessante é já a subsequente, que diz que cabe mandado de segurança coletivo. Né? Então, o mandado de segurança ele pode ser impetrado ou partido político ou com organização sindical, entidade de classe ou associação, para tutelar os interesses daquela classe. Né? Então vejam que em defesa de seus membros ou associados. Né? Então vejam que existe a possibilidade de uma entidade de classe entrar com mandado de segurança. Né? O mandado de segurança e vai albergar todos aqueles que são membros ou associados. Né? Então, se você faz parte, por exemplo, de um conselho de classe, né, uma OAB, por exemplo, ou de um sindicato, você é filiado a um sindicato, pode acontecer que, né, o mandado de segurança que eles ingressaram, você pode se aproveitar aí, caso eles tenham êxito. Né? Então, cabe mandado de segurança na mesma configuração, contra um ato do poder público. Né? O detalhe é que o mandado de segurança coletivo só tem validade para as pessoas que forem membros ou associados. Né? Aqueles que não são membros não têm aí a possibilidade de se valer daquele mandado de segurança. Né? Então, eles substituem aí a substituição processual aí do polo ativo. Né? Então, você vale-se daquela decisão por representação desse sindicato, dessa entidade. Né? Então, o mandado de segurança cabe na modalidade coletiva. E aí nós temos na Lei 12.016, de 2009, novamente aí o conceito, né? Vejam que o conceito do artigo 1º repete de alguma maneira o artigo 5º, inciso 69, né? Que cabe o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Né? Então, a gente já vai avançar aí nesses conceitos com bastante calma. Né? Então, vamos lá. Nessa tela, a gente tem aí qual é o objetivo, né? Qual é o motivo pelo qual esse mandado de segurança é um direito fundamental. Bom, a gente viu, né, que os direitos fundamentais, as garantias individuais, é uma série de prerrogativas que o cidadão tem aí nos direitos, na proteção dos seus direitos mais básicos. Um desses direitos mais básicos é o direito de você ter acesso e poder se manifestar contra uma situação contrária aí do poder público. Então, o poder público está violando um direito seu, você precisa, dentro do direito fundamental de acesso ao poder judiciário, de se manifestar contra aquilo, você precisa de um instrumento para isso, né? Você precisa ter uma ação para isso. Então, não adianta, né, a Constituição de garantir uma série de direitos e você não ter como exigir esse direito. Então, o mandado de segurança é uma efetiva forma de você exigir esse direito e, em específico, contra a decisão de autoridade estatal ou assemelhada nos casos de ilegalidade ou abuso de poder. Então, veja, é sempre que uma autoridade, né, uma entidade pública representada por alguém, comete um ato contrário ao direito. Né? Então, vejam, nos casos de ilegalidade, não precisa ser necessariamente um ato inconstitucional, né? Não é um agente público indo contra a Constituição. Né? Pode, e é absolutamente normal, entrar com um mandado de segurança contra um ato de um agente público violando uma lei, né? Uma lei infraconstitucional. Então não precisa ser uma violação à Constituição. Qualquer violação legal caracteriza aí o abuso do poder da autoridade pública. Né? Então, é autoridade estatal ou assemelhada. Né? Então, vejam que não é somente contra um agente ou um funcionário público, né? Ou aquele que exerce aí um mandato. Também para as figuras assemelhadas. Então, nós temos no direito várias situações aí em que
em particular, assume uma função pública, né? Então, vamos imaginar aí uma rodovia, uma concessionária, assume, né, o pedágio, né, cria o pedágio, enfim, administra uma rodovia. Veja, é uma empresa privada que vai fazer as vezes do poder público, recebe uma concessão para isso, né? Então, se essa concessionária emitir um ato aí, um ato público, né, de regulação pública daquela empresa, cabe a possibilidade aí de um mandado de segurança, né? Então, imaginar aí que essa concessionária resolva fazer um edital aí para contratação, né, de empresas e esse edital está viciado, enfim, tem alguns problemas. Pode sim entrar com mandado de segurança contra aquela situação, né? Então, é, desde que haja aí, né, a tal da violação do direito líquido e certo. A gente já vai falar aí com mais vagar sobre o tal do direito líquido e certo. Bom, esse mandado de segurança, ele é impetrado, né? Ele é impetrado. Então, quem entra com a ação é o impetrante e ele, ao final, né, a sentença desse mandado de segurança, ele tem efeito mandamental. Então, o juiz manda ou emite uma ordem para que aquele autoridade estatal, né, ou assemelhada, desfaça aquele ato ilegal, né, ou aquela situação ilegal. Como é uma ordem mandamental, aquele que não cumprir aquela determinação, ele está cometendo crime de desobediência aí, previsto no artigo 330 do Código Penal. Bom, o impetrante é aquele que vai figurar no polo passivo, polo ativo, desculpe. Então ele vai ser aí, vai ter a legitimação ativa, né? Então o impetrante, aquele que ingressa com a ação, está no polo ativo. Quem pode ser essa figura? Tanto pessoa física ou jurídica, né? Empresas também podem ingressar aí sem problema nenhum, inclusive estrangeiros que estejam aí no país, né? Então, a doutrina aí e a jurisprudência aceita aí sem problema nenhum e também terceiros prejudicados, né? Então, se você está sendo prejudicado por um ato cometido contra, né, uma empresa e você é um terceiro que está sofrendo em razão daquilo, tem sim a possibilidade de você entrar aí com esse mandado de segurança, né? E aí, né, também por entes despersonalizados, né? Então existe aí uma curiosidade, né, dentro da parte processual do direito, que a pessoa não precisa ter necessariamente aí um CNPJ, né, ou não precisa aí ser constituída como uma pessoa jurídica para ingressar com esse mandado de segurança. E aí o mandado de segurança vocês vão ver aí no dia a dia, ele recebe alguns nomes, né? Muita gente chama de writ, né? É uma expressão aí que resume o mandado de segurança, ou mandamos também é uma outra expressão. Então o mandado de segurança ele ganha alguns sinônimos aí. Então essas pessoas que são despersonalizadas também podem, né? As universalidades patrimoniais aí, assembleias legislativas, fundos financeiros ou os condomínios, né, não formalizados aí em lei, têm também legitimação ativa para ingressar com essa ação contra quem, né? Aí vem a questão da legitimação passiva. O mandado de segurança ele tem uma peculiaridade, você não entra com a ação contra o ente estatal que aquela pessoa representa, né? Então, vamos imaginar uma questão bem interessante, bem simples, né? Vamos supor que você não concorda com a cobrança de um fiscal de um determinado imposto, né? Então, o fiscal da Receita Federal, chega ali na sua empresa e ele exige que você, né, pague um imposto ou exige que você apresente um documento e você não concorda com aquilo, né? Então, veja, aquele fiscal da Receita, ele está agindo em nome da União, né? Quem ele representa ali, ele é um preposto da União, do governo federal. Mas o mandado de segurança, você não entra contra a União, governo federal, você entra contra o agente fiscal ou o chefe dele,
né, aquele que tem poderes aí para desfazer aquele ato, né? Então, a autoridade, quem figura no polo passivo, é a própria autoridade coatora que tem o poder, né, hierarquicamente falando, que tem a competência para desfazer aquele ato coator, né? Então, nesse exemplo daquele fiscal, muitas vezes esse fiscal da Receita, ele está indo fazer essa inspeção por uma determinação do delegado da Receita Federal em Curitiba, por exemplo. Então, você entra com uma ação contra quem? Contra o fiscal, que simplesmente está cumprindo uma ordem, ou contra o delegado que determinou que ele isse até a empresa fazer a fiscalização. Contra o delegado, porque o fiscal, ele sozinho, não tem poderes para desfazer aquele ato coator. Quem determinou que ele fosse até lá é o delegado. Então você entra com a ação contra o delegado, ou seja, aquele que tem competência institucional para realizar aquele ato que você está julgando aí coator, né? Então não é o mero executor, não é o agente coator. O agente coator é aquele que tem competência para determinar o ato executor, né? Para o ato arbitrário e o ato coator. Então é uma complexidade, né? Então, o mandado de segurança, antes de você ajuizar, muitas das vezes você precisa primeiro entender qual é a hierarquia funcional em um determinado órgão, né? Você precisa saber quem faz o quê, você precisa estudar aí o estatuto daquele órgão, né, daquele setor, daquele segmento estatal, para você saber quem manda o que lá dentro, para você indicar como ato, como o polo passivo, né, como o agente coator ou a autoridade coatora. E aí você coloca o nome da pessoa no polo passivo, né? Então você ingressa lá contra o senhor delegado da Receita Federal em Curitiba, senhor fulano de tal, né? Então é a pessoa física que você tem que indicar nesse polo passivo. E a gente vai ver mais para frente, no exemplo concreto, aí a gente vai ver como isso acontece na prática. Bom, nesse momento, e pegando como gancho esse assunto, né, vamos fazer o lançamento aí da nossa questão semanal que vale aí a presença e vale aquela fração de nota que a gente já falou. Atentos, né, fiquem atentos, que tem que ser enviado para o e-mail essa resposta, de forma individual, até a aula da próxima semana, né? Então nossas aulas aí elas sempre são terças-feira, então vocês devem enviar essa resposta até o próximo dia 28, né? Semana que vem, dia 28, por favor, me enviem essa resposta, só pena de perderem essa presença e a fração de nota. Bom, a pergunta ela está nesse contexto de legitimação passiva. Vejam que eu acabei de falar e a gente viu no slide que o polo passivo ele sempre tem que ser indicado uma pessoa, né? Aquela pessoa física que está cometendo o ato coator, aquela pessoa que cometeu a arbitrariedade. E no caso de você entrar com mandado de segurança contra, por exemplo, uma disposição de uma portaria da Receita Federal, né? Então vejam, você é um empresário, de repente você analisa lá no site da Receita Federal, surgiu uma portaria que você julga que aquela portaria ela viola aí seu direito líquido, etc. Você julga que aquela portaria ela tem um abuso de direito nela. Nesse caso, né, contra essa norma, que é uma portaria da Receita, você ingressa contra quem? Quem é o polo passivo nesse caso? Então essa é a pergunta aí que eu coloco para vocês me enviarem até semana que vem. Bom, voltando aí aos nossos slides, chegamos aí no sexto, que vem dizer e tratar sobre a competência, ou seja, quem vai julgar esse mandado de segurança. Bom, aqui primeiro a gente tem que se valer aí das regras processuais gerais, né, o processo civil, que vai falar aí que se tiver união, né, envolvida ou alguma autoridade que esteja trabalhando para a União, né, ou suas autarquias, você leva para a Justiça Federal. Não é a Justiça Estadual aí que vai julgar essa ação, com aquele detalhe, né, algumas
pessoas, algumas autoridades aí, elas têm uma prerrogativa de foro de serem julgadas somente aí por um tribunal colegiado, né? Então, se você entra com mandado de segurança contra o governador, por exemplo, você deve direcionar essa ação lá para o Tribunal de Justiça. Então, é a regra geral aí do processo civil. E, além disso, né, qual é o grande detalhe do mandado de segurança? Você tem que impetrar essa ação no endereço funcional dessa autoridade coatora, né? Então, você não entra com a ação no local dos fatos, né? E muito menos aí no seu domicílio, né? Você tem que verificar onde que está localizada aí essa autoridade coatora, né? Então, a autoridade coatora é o endereço funcional, ou seja, onde ela está estabelecida dentro dessa hierarquia aí de trabalho dela, né? Então, não é onde aconteceu o fato, ou onde aconteceu o abuso do poder, é onde ela está situada aí funcionalmente. Então, é lá que você entra com o mandado de segurança. Bom, avançando aqui nos slides, a gente tem a questão do objeto, né? Então, o objeto, o mandado de segurança é toda, né, toda ação que você entra aí contra um ato coator do poder público, inclusive preventivo, né? Tem um detalhe que o mandado de segurança ele pode ser preventivo, você pode se precaver de uma situação, de uma ação preventiva, né? Para que um agente estatal deixe de fazer algo, né? Então você tem essa possibilidade no mandado de segurança preventivo, inclusive. Então, o objeto é sempre contra um ato, uma violação aí da autoridade pública, mas existem algumas limitações, né? A lei coloca aí algumas limitações. Quais são essas limitações? São 4 limitações aí que surgem no dia a dia, né, dentro da jurisprudência e da doutrina, que não cabe aí o mandado de segurança. Primeiro, o contrato do Poder Judiciário é ato aquele cuja decisão cabe um recurso com efeito suspensivo, né? Então, veja, vocês, por que isso, né? O juiz, ele também é um agente público, uma autoridade pública. Via de regra, cabe mandado de segurança contra o juiz. Só que se daquela decisão do juiz, dentro de um processo, cabe um recurso e esse recurso vai suspender o processo, não faz sentido você entrar com mandado de segurança, né? Porque você já tem dentro do processo uma ferramenta para travar aquela decisão. Então, não cabe aí mandado de segurança quando a decisão do juiz tem a possibilidade de ser recorrida com efeito suspensivo e também não cabe mandado de segurança contra a decisão já julgado em definitivo pelo Poder Judiciário, né? Senão a coisa não acaba nunca. O juiz sentencia, transita em julgado e você entra com mandado de segurança, quer discutir tudo de novo, né? Então não cabe nessas duas hipóteses aí com o ato do Poder Judiciário. Aquele que tem recurso cabível, com efeito suspensivo, e aquele ato já julgado definitivamente, né? Então, a primeira hipótese aí, a letra A do ato do Poder Judiciário. A letra B, não cabe também mandado de segurança contra a lei em tese, né? Ou seja, você simplesmente discorda de uma lei, você simplesmente vê uma lei nova publicada e não concordo com aquilo, você entra com mandado de segurança. Não, você deve demonstrar a aplicabilidade daquela lei no seu caso concreto, né? Então você tem que vincular-se àquela situação, porque senão o mandado de segurança seria uma forma de consultar aí o Poder Judiciário se aquela lei é válida ou não, é legal ou ilegal, né? Então a lei em tese também não pode ser objeto aí de mandado de segurança, inclusive isso aí é sumulado, né? Súmula 266 do STF coloca aí essa limitação. Seguindo aqui nos nossos slides, ainda com relação ao objeto, né, pode ser questionado por mandado de segurança, seguindo, né, a gente viu a letra B, agora seguindo a letra C, com relação ao ato administrativo, né? Então, é a mesma lógica aí do Poder Judiciário. Se num processo administrativo ainda cabe recurso,
esse recurso tem efeito suspensivo e não precisa aí você depositar, né, não precisa fazer o pagamento desde já, não cabe o mandado de segurança, né? Primeiro deve-se esgotar aí a via desse recurso, primeiro deve-se aí exaurir, né, o recurso, já que esse recurso vai suspender a decisão. Então não faz sentido você substituir o efeito do recurso por um mandado de segurança, né? Então não cabe aí, como é lá no judiciário, né, a mesma lógica aí. E por último, né, e a quarta limitação aqui, contrato de gestão comercial do setor público, né? Então vejam, os administradores de empresas públicas aí, sociedades de economia mista e tudo mais, eles exercem alguns atos de gestão comercial, né? Então, tomadas de decisões, aplicações de dinheiro, investimento e tudo mais. Quando a gestão, né, essas autoridades públicas simplesmente estão conduzindo os negócios, né, não estão aí voltados a algum efeito concreto, não cabe o mandado de segurança, né? A gente classifica isso como ato de gestão comercial. É a condução própria aí de uma empresa. Então, se você se sente lesado por uma decisão, uma condução dessa, você tem que entrar com um processo normal, processo comum, uma ação ordinária, alguma coisa assim, mas não cabe aí o mandado de segurança contra ato de gestão. Seguindo aqui no nosso nono slide, a gente tem a questão, né, que a gente viu lá no artigo 5º, inciso 59, a expressão direito líquido e certo, né? Então veja, direito líquido e certo é um nome aí que é colocado na Constituição, ele vem traduzir, né, que esse seu direito ele é determinado, né? O seu direito ele já é especificado no início da ação. Então você já sabe exatamente qual é o seu direito e você já tem indícios da certeza de que aquilo que está acontecendo é, é ilegal, é inconstitucional, ou seja, é arbitrário, né? Então você tem que trazer desde já no início da ação todos os elementos aí de que o seu direito, ele primeiro, ele é liquidado, ele é algo específico, ele é certo no sentido de estar conforme o direito, né? Então você pode entrar com mandado de segurança quando você já tem todos esses elementos já de início, você não precisa nenhuma dilação probatória, porque a gente já vai ver na questão do rito do mandado de segurança, que não tem fase de provas, né? Então, o mandado de segurança ele só cabe para situações em que o direito é pré-constituído. Você já tem todos os elementos ali para você conseguir julgar aquela ação. Se você não tem esses elementos, se você precisar aí de dilação probatória, testemunha, perícia, qualquer coisa assim, não cabe mandado de segurança, né? Então, o mandado de segurança ele só pode ser entrado se você tem todos os elementos pré-definidos, ou seja, o seu direito líquido e certo já do início é passível de comprovação, né? Esse direito líquido e certo vale para a norma constitucional ou infraconstitucional, né? Aquilo que a gente já mencionou, não precisa o ato coator, né, o ato arbitrário, ele não precisa ser só violador da Constituição, pode ser violador aí de uma norma legal, né, infraconstitucional, desde que, né, ressaltando aí que tem que comprová-lo no momento da impetração, né, você tem que trazer isso já documentalmente, você tem que trazer aí no início da ação todos os documentos, você não pode pedir, né, uma prova, você não pode pedir uma perícia, uma testemunha. Uma única exceção é quando esse documento está em posse de terceiros, né? Então vamos imaginar aí que sua discussão é de um processo administrativo e a administração pública nega acesso àquele processo administrativo. Você pode entrar com mandado de segurança para exigir aí, né, e colocar e determinar que o juiz determine que o poder público apresente essa documentação. É a única hipótese aí, é a exibição de documento de terceiro, né, na prática. Então, esses são os parâmetros aí do mandado de segurança. E como é que ele funciona? O mandado de segurança, procedimento, é uma ação,
uma ação como toda outra, qualquer outra, começa com uma petição inicial, né? O que você tem que fazer nessa petição inicial? Demonstrar o direito líquido certo e colocando aí todos os documentos necessários para fazer prova disso daí. Nessa petição inicial, você indica quem? Quem é essa autoridade coatora? Lembrando que tem que ser a pessoa e não a entidade que ela faz parte, mas você tem que vincular, você tem que explicar para o juiz aonde que ela está vinculada, né? Então, o réu, o polo passivo, ou seja, a autoridade coatora, é a pessoa, né, o funcionário público. Mas você tem que indicar ali na sua petição aonde e a quem ela faz parte, né? Então, a pessoa, né, o agente fiscal, o delegado da Receita Federal, pessoa física, né, a autoridade aí coatora vinculada à União, né? Então, você sempre faz esse link. Um grande detalhe do mandado de segurança também é que ele só tem 120 dias para você interpor, né? Então, é um prazo decadencial aqui de 120 dias. Então, do ato coator até a data da distribuição da ação, não pode ser maior aí do que 120 dias, né? Se passar desses 120 dias, não cabe mais mandado de segurança, teria que ir para uma ação ordinária, uma ação comum, né? Lembrando, e o detalhe que é um prazo decadencial. Prazo decadencial, ele não se prorroga, né, para o próximo dia útil. Então, por exemplo, se o teu prazo decadencial cai num domingo, tem que entrar com a ação, hoje processo eletrônico, dá para entrar no domingo mesmo, ou retroagir para o último dia, né, para sexta-feira, aí, dia útil, senão você perde. Se você deixar para segunda-feira, esse prazo não se prorroga. Então, 120 dias aí para interpor o mandado de segurança. Uma vez interposto, e é bastante comum, buscar aí o pedido liminar, né? Então, a liminar tem a mesma conotação lá do habeas corpus, né? Então, a liminar vai exigir aí que você apresente os indícios do seu direito, já previamente constituídos, você tem que dar uma prévia certeza ao juiz que você tem razão, que é o fumus boni iuris, e você tem que demonstrar aí que não se pode aguardar a sentença para que a determinação seja concedida. É o perigo da demora, né? Então, se você esperar a sentença, o prejuízo pode ser muito grande. Então, você precisa daquela decisão agora, no início do processo. Então, você faz o pedido liminar. Bom, o mandado de segurança ele tem um trâmite bastante célere, tal como é o habeas corpus, né? Então, basicamente, você ingressa com o mandado de segurança, você faz o pedido liminar, né, se for o caso. Uma vez analisado esse pedido liminar, o juiz abre prazo para a autoridade coatora prestar informações, né? Então ele explica o que está acontecendo, então não é uma contestação, ele presta informações, prazo de 10 dias para ele fazer isso, depois mais 10 dias para o Ministério Público se manifestar, e uma vez o Ministério Público dada a opinião, é concluso aí para a sentença, né? Vai para a sentença, ou seja, é um procedimento também extremamente rápido, um procedimento aí que não costuma demorar mais de 6 meses, porque não tem provas. É a petição inicial, informações, Ministério Público, sentença, né? Então é um procedimento também célere, rápido, é um procedimento e aí traz, né, uma informação bem importante que não tem sucumbência, né? Então o mandado de segurança é uma ação em que não há sucumbência, ou seja, se você ingressar com mandado de segurança e perder, ou seja, não for concedida a ordem, você não é condenado aí ao ônus de sucumbência, você não precisa pagar o advogado, né, da autoridade coatora, o que acaba sendo aí um fator muito importante na hora de você ingressar e fazer esse cotejo com uma ação ordinária, né? Muitas vezes o mesmo efeito de uma ação ordinária você consegue com o mandado de segurança. Mas já que o mandado de segurança não tem sucumbência, você acaba sempre optando pelo mandado de segurança, porque se perder, o prejuízo não é tão grande assim, né? Então, o mandado de segurança tem essa peculiaridade super importante aí na questão do ônus de sucumbência. Não há, né, condenação em sucumbência para aquele que perder a ação.
Inclusive, se você ganhar a ação, também não tem honorários para você, mas pelo menos se perder não precisa pagar também, né? Então esse é o mandado de segurança. E agora na sequência eu vou mostrar um caso prático aí que eu ingressei faz alguns anos. Bom, essa aqui é uma petição inicial de um mandado de segurança, né, que eu fiz ali no final de 2017. Eu peguei esse modelo porque essa empresa não existe mais, então, né, enfim, não tenho mais medo de eu perder esse cliente, porque simplesmente essa empresa fechou, era uma empresa uruguaia que fechou aqui no Brasil. Eu fiz esse mandado de segurança com pedido liminar, né, então veja, o título está ali bastante claro. E aí, claro, eu não vou ficar explicando o direito material. Quem tiver curiosidade pode ler, pode, enfim, analisar tudo que eu coloquei na petição, né? Mas aqui o objetivo é a gente ver os elementos, né? Tudo aquilo que a gente acabou de falar dos slides, como é que isso vai na prática. Então, vejam, é uma ação que foi para a Justiça Federal, né? Então, necessariamente alguma coisa envolvendo a União nessa ação, né? Então, o que acontece? Eu entrei aí com uma ação contra o inspetor da Receita Federal. O inspetor da Receita Federal é vinculado à União. Então, se é vinculado à União, vai para a Justiça Federal, né? Então, veja, a empresa, pessoa jurídica, tal, normal, mandado de segurança em fato de ato coator conferido pela pessoa física lá da Receita, né? Então, veja, o inspetor da Receita Federal em Curitiba. Não entrei com uma ação contra a União, né? Se fosse uma ação ordinária, entraria só contra a União. Aqui não, é contra o agente coator, a autoridade pública coatora. Nesse caso, eu dei o nome dele. A gente tem que dar o nome dessa pessoa. E aqui eu coloco exatamente aonde ele trabalha. Veja, o endereço funcional aí no centro ali de Curitiba. Então, esse é o mandado de segurança e eu faço um pedido liminar. Lá na frente a gente fala sobre ele. Os fatos, então toda a petição inicial tem essa estrutura, né? Eu conto toda a historinha aqui, que tinha que eles estavam importando aí uma carga de ração, essa carga de ração ficou retida lá no porto, porque era um problema lá de regularização, né, dos documentos, enfim, eu explico tudo isso. Aqui eu continuo explicando, né? Vejam que eu faço bem colorida a petição, dou uns destaques, mas se vocês perceberem, né, tudo que está em azulzinho aqui são documentos anexos. Veja, tudo que eu estou falando eu já tenho prova. É aquela ideia de que eu não posso pedir as provas ao longo do processo, eu tenho que apresentar já no início, né? Então, veja, tudo que eu estou falando aqui, eu estou comprovando. DOC 1, 12, 13, 14, 15, enfim, tudo já está em anexo, né? Então, vejam que tudo aquilo que eu estou falando, eu já estou fazendo prova, não preciso de testemunha, não preciso de perícia, não preciso de nada, já está tudo aqui. E aí eu vou, né, para a questão dos conceitos, né? Vejo, violação do direito líquido é certo, aí eu explico porque, né, eu coloco aí a questão da segurança jurídica, eu coloco a própria portaria lá interna da Receita Federal, enfim, aqui a questão de mérito, aí eu coloco várias jurisprudências me dando razão também, enfim, aí é toda a parte material que vocês não precisam se preocupar. E aqui vem a questão da medida liminar, né? Vejam que eu coloco aí que a probabilidade do direito, fumus boniuros, já expliquei ao longo da peça, e agora eu vou te explicar aqui o problema do perigo da demora, né, o periculum in mora. E aqui eu explico que essa mercadoria já está retida lá no porto, que ela pode ter perda de perdimento, né, ela pode ir para perdimento, e como é uma ração, ela vai se perder muito rápido, enfim. Aí eu entro na parte material aqui, explico, faço os pontos e aí chego na parte final dos requerimentos, né? Então veja, receber o presente que mandamos, conceder a liminar, né, a liminar que eu quero, notificar a autoridade coatora para que apresente informações, ouvir o Ministério Público e no final aí dar integral procedência, né, integral provimento aí eu mandamos, concedendo a segurança
para, né, aí o direito material. Dou o valor da causa e assino. E aqui embaixo, né, eu já faço uma relação de documentos para mostrar para o juiz que tudo que eu estou falando está aí documentado. Né? Então, isso aqui é um exemplo de mandado de segurança para vocês aí poderem, né, verificar e consultar e quem tiver tempo ler com calma, muito mais a título aí de ilustrar na prática, né, todos os conceitos que a gente viu ao final. Um detalhe aqui dos pedidos, vejam que eu não faço nenhum pedido de condenação em sucumbência, né, numa petição ordinária, numa ação ordinária, é absolutamente comum a gente pedir as condenações sucumbentes. Como no mandado de segurança não cabe, né, eu não vou pedir, porque não existe cabimento de sucumbência aí. Então, é um exemplo aí de mandado de segurança para quem, né, quiser ter uma ideia e ver na prática como isso aí funciona. A boa notícia, né, para aqueles que estão curiosos, esse mandado de segurança eu ganhei. Eu tive procedência, eu consegui eliminar e depois a sentença favorável. Então, tudo que eu pedi aí eu consegui. Então, essa é a estrutura que vocês precisam ter em mente na hora de construir um mandado de segurança. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Né? É um prazer novamente tê-los aí. Vamos torcer para logo a gente poder voltar para a sala de aula, mas ainda não há qualquer previsão. A gente vai se falando, a gente vai se comunicando, qualquer, né, dica, qualquer orientação, qualquer situação aí que vocês também queiram me trazer, vocês têm meus contatos e até a próxima semana. Um grande abraço.